aqui é o Emílio. Na aula de hoje vamos introduzir finalmente os intervalos. E o intervalo que vai ser apresentado primeiro vai ser o intervalo de segunda menor, o semitom. Vamos lá? Hoje vamos adentrar numa fase bem mais séria, uma fase onde eu começo a gostar realmente de dar esse curso, porque é uma fase que a gente lida diariamente com esse assunto, né? E a partir desse assunto, todos os assuntos subsequentes são aqueles que realmente a gente lida no dia a dia, né? Então eu gosto bastante. Hoje vamos falar dos intervalos. Os intervalos são tudo em música, né? Tudo que a gente lida com música é feito baseado em intervalos. Vamos dizer assim, o que significa a palavra intervalo, né? Intervalo é um espaço, né? Intervalo é exatamente o espaço entre dois pontos, né? Isso aqui tem um intervalo. Vamos fazer uma pausa, vamos fazer um intervalo, né? Vamos fazer em italiano, intervalo é pausa, né? Vamos fazer um intervalo significa vamos fazer uma pausa. Não sei se existe essa palavra em português, intervalo. Assim, não sendo em música, né? Mas deve existir, talvez em português corriqueiro. Mas enfim, no italiano, intervalo é exatamente uma pausa, ou seja, parar o tempo num ponto e retomá-lo num outro lugar mais para frente, entendeu? Então, intervalo é isso aqui, um espaço, um gap, vamos dizer, qualquer nome que a gente possa dar para isso, é isso que significa intervalo, em outras palavras, né? Se tem um espaço, então significa o quê? Significa a distância, né, entre uma nota e outra, né? E essa distância é importantíssima, porque se a gente trata de melodia, por exemplo, quando a gente fala de melodia, a melodia é toda composta de distância entre uma nota e a outra, né? Entre uma nota anterior com a nota subsequente, a nota presente com a nota subsequente, a nota presente, e assim uma sucessão de intervalos é construída uma melodia. Quando eu faço os acordes, é a mesma coisa. Quando eu faço a harmonia, é a mesma coisa. Ou seja, eu preciso de 3 sons, por exemplo, para fazer uma harmonia, né? Para fazer um acorde. Então, esses 3 sons são a distância entre um e outro, distância de um determinado intervalo. Entendeu? Então, isso aí é tudo, é o coração da música. O intervalo é como se fosse realmente o coração da música. Por isso é uma aula muito importante. O intervalo de segunda menor também pega o nome de semitom, porque é metade de um tom. O tom é uma porção de distância de 2 semitons. É uma maluquice dessa mesmo, assim, que vocês estão vendo. Bem, infelizmente, começou pelo tom, então veio, depois passou para o semitom, então o semitom veio como uma divisão do tom, assim, né? O tom são 2 semitons somados, na verdade. Mas assim, não vamos se focar muito nisso não. Vamos saber que o intervalo de segunda menor tem o mesmo nome do que um semitom, tá? Vamos pensar desse jeito. Esse é um semitom, ou intervalo de segunda menor, um semitom, intervalo de segunda menor. Tanto faz para nós, tá? Agora, a origem de onde que veio, por que veio do tom, por que veio primeiro, aí a gente vai discutir o ovo e a galinha aqui por horas, não interessa, entendeu? Vamos resumir ao essencial, gente. Esse curso, pelo amor de Deus, esse curso eu bolei por décadas para conseguir eliminar todas essas doideiras que tem na música e tentar fazer isso da melhor forma possível, tá? Então eu peço assim que quem entrar nesse curso, por favor, me siga até o final, que vocês vão ser felizes fazendo esse curso aqui. Eu garanto para vocês, porque eu já tive milhares de alunos felizes e no início ficava todo mundo assim, mas como? Mas eu já vi na aula tal, o cara falando de tom primeiro do que o semitom, e aí você agora inverte as questões, primeiro o semitom, depois o tom. Enfim, gente, é para simplificar, pelo amor de Deus. Vamos fazer a coisa mais simples. Se a gente entrar na ortodoxia ao pé da letra, esse curso vai se tornar infinito, infernal. Vocês vão acabar me odiando e não vão conseguir ir para frente. Vão acabar trancando a matrícula, tá bom? Esse assunto é mais um assunto hiper controvertido e cheio de heranças pesadas do passado nas nossas costas, as famosas heranças do passado que eu sempre falo, né?
Portanto, o que eu fiz? Como esse aqui é um curso de teoria prático, eu cortei fora o máximo possível das coisas inúteis, dos rodeios, né? E eu fiz uma tabela dos intervalos, que é essa daqui, que vocês não acreditam na simplicidade. Porém, mesmo dentro dessa simplicidade, vocês precisam saber o nome de todos eles e saber encontrar eles, que é o objetivo dessa aula nossa de hoje, é saber encontrar eles no teclado, no piano roll e na partitura. Na aula de semana que vem a gente vai fazer em cima do violão, para a gente poder ter, do violão e da guitarra, né, para a gente poder ter as duas visões, né. Mas enfim, semana passada nós vimos os sustenidos, bemóis e notas brancas, né, as famosas notas brancas do piano. Vocês lembram delas, né? Não precisamos retornar novamente na aula anterior. Eu estou assumindo que aquela aula já foi, né? Então a gente já está entendendo que entre aqui e esse daqui tem um semitom, tem um intervalo de segunda menor, porque entre esse daqui e esse daqui tem o menor espaço possível, o menor intervalo possível entre essas duas notas. Entre essa nota aqui e essa nota aqui, nós também temos um menor espaço. Entre essa nota aqui e essa nota aqui, nós temos o quê? O menor espaço também. Por quê? Porque não tem nenhuma tecla preta aqui no meio dessas duas brancas. Então não tem condição de eu ter um espaço menor aqui. Entendeu? Então daqui puxa para cá direto. O que acontece também aqui, tá vendo? Não tem nota preta aqui no meio. Portanto, esse é o menor intervalo que existe. O menor espaço entre dois sons. Tá bem aqui, 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 etc e tal. Agora, entre essa e essa, tem o menor espaço? Não. Aqui não. Por quê? Porque aqui nós temos uma tecla preta no meio, tá vendo? E me impede que esse daqui seja o menor espaço. O menor espaço continua sendo esse para este. Então, do Fá para o Fá sustenido para o Sol, do Sol para o Sol sustenido, Lá bemol, do Lá bemol para o Lá, do Lá para o Si bemol, para o Si, depois para o Dó, depois para o Ré bemol e assim sucessivamente. Tá? No piano roll é exatamente a mesma coisa. Se eu botar, por exemplo, aqui um Dó aqui, vamos desenhar aqui um Dó aqui bem no primeiro lugar. O piano roll, tá vendo? Ele tem, em vez de ter as notas brancas e preta aqui representada no piano, evidente, né? Vocês tem sempre um piano que, inclusive, em todos os piano rolls do mundo, ele se alarga ou se aperta conforme a sua necessidade, tá? Enfim, todos os softwares de música têm esse piano roll, então vocês podem ficar tranquilos que se vão encontrar alguma pequena diferença entre esse que eu uso e os de vocês. No Logic é um pouquinho diferente, no Cubase é um pouquinho diferente, mas, cara, são muito iguais. Todos eles também são divididos com essas linhas horizontais mais claras e mais escuras, tá vendo? Por quê? Porque define exatamente a distância do semitom entre ela e a outra, tá vendo? Aqui, se eu quiser botar uma nota aqui, peraí, isso. Quiser botar um semitom entre essa nota e essa nota, eu já estou fazendo o semitom. Só de olhar para a linha branca e a linha preta, eu já estou conseguindo fazer um semitom, tá vendo? Aqui linha preta, aqui linha branca, já fiz mais um semitom. Então, uma tecla aqui que agarra. Aqui mais um semitom, linha preta, linha branca, sempre na alternância, sempre na alternância. E são todos intervalos de segunda menor, colocados numa sequência de melódica, né? Que isso aqui chama-se melodia, né? Então, uma nota após a outra, melodicamente. Isso aí, é isso que deu o resultado. Só é uma coisa bem inteligível. Se eu tivesse tocado os três juntos, seria bem mais difícil de se entender, porque os semitons ou intervalo de segunda menor tocados simultaneamente são muito duros para o nosso ouvido reconhecer, sobretudo quando estão no topo do acorde. Mas enfim, a gente vai ver isso aqui mais para frente. Estou dando as pinceladas do que vai vir pela frente. Enfim, então aqui vamos agora passar para notação musical comum, né? Para a gente ver, aqui já tem, como eu já escrevi lá no piano roll, já me aparece aqui uma escala feita em semitons, né? Tá vendo? Aqui eu tenho o Dó para o Ré bemol,
seria Dó sustenido, poderia se chamar esta nota tranquilamente. Esse aqui é o Ré B quadro. Que sinal é esse daqui? Esse sinal aqui é o sinal que zera a função do bemol e também zera a função do sustenido. Quando for necessário, ele zera. Ele é o sinal que zera. Lembre-se dessa palavra. Ele zera. Qualquer outro sinal, seja ele bemol ou sustenido que vem antes dele, chegando ele zera a função. Então aqui, tá vendo? Aqui é Ré bemol que mudou para Ré B quadro, ou seja, Ré natural. Zerou a função do bemol com esse B quadro aqui. Mas enfim, aqui está toda a nossa subidinha representada em notas musicais. Tá? Nós vimos semana passada que as notas da escala normal, a escala natural, elas pulavam de espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha, lembra? Por quê? Porque ali não são intervalos de semitom, não são intervalos de segunda menor, tá? São outros tipos de intervalos que a gente vai ver daqui a pouco, assim, daqui a umas 2, 3 aulas, e a gente vai entender por que a espaço, linha, aqui espaço, linha é respeitado. Vocês encontram duas notas na mesma linha, né, e outras espaço, linhas, e também tem um monte de sinais de sustenidos e bemóis. Por quê? Por esse motivo que a gente viu no piano. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, eu passo por todas as notas pretas, menos em determinados lugares, do Mi pro Fá e do Si pro Dó, que são lugares onde não tem nota preta, então não tem jeito, eu tenho que pular direto de uma nota para outra. Tudo bem? Então deu para entender essa questão do semitom? Nessa aula só vamos falar de semitom, porque senão vai ficar muito extensa, mas eu espero que na próxima aula, na próxima nós vamos trazer essa mesma significação de semitom ou intervalo de segunda menor para dentro do instrumento guitarra e violão, né? E depois na outra aula eu pretendo passar para vocês o restante de todos os intervalos que estão nessa tabela. Tá? É um jogo bem rápido, a gente vai se entender perfeitamente, vão entender perfeitamente como se acham todos esses intervalos facilmente no instrumento, na pauta, no piano roll, na guitarra, no violão, enfim, onde vocês quiserem. Tem métodos super rápidos para a gente não ficar semanas em cima desse assunto dos intervalos, que eu não estou muito afim, tá bom? Quero partir logo para coisas mais interessantes. Então vejo vocês nas próximas.